Fala, meu povo do Carnaval, segundo episódio da nossa série sobre as eleições municipais que vão acontecer agora em outubro. E nesse segundo episódio estamos recebendo aqui a candidata Camila Valadão. Vamos falar sobre Carnaval. E como a gente disse no último episódio, com o candidato Luiz Paulo, nós vamos ter aqui aproximadamente de 30 a 35 minutos para a gente equilibrar o tempo com todo mundo que passar por aqui. Bom, aqueles pedidos que a gente sempre faz. Tá vendo esse vídeo? Deixa o joinha que ajuda muita gente. Segue a gente no nosso Instagram, @capixabices. Segue a gente no Twitter também. Acesse o nosso site, capixabices.com.br, que a gente vai sempre postar conteúdo sobre Carnaval e com os candidatos a prefeito do município de Vitória, prefeito e prefeita. Nós estamos fazendo entrevistas em vídeo, então desde o início desse mês a gente começou a fazer, iremos até o último dia possível e com os candidatos a vereador e vereadora, nós estamos postando matéria em texto no nosso site. Então se você ainda não decidiu, pode ir lá entrar no nosso site, ver qual vereador se alinha mais aos seus pensamentos, se alinha também ao Carnaval, que a gente aqui fala de Carnaval exclusivamente, de desfile de escola de samba, e fique à vontade para dar sugestão, quem a gente ainda não chamou para dar entrevista para o Capixabices em texto, de vereador. Fique à vontade que isso aqui é sempre uma construção coletiva. Bom, Camila, primeiramente, muito obrigado por ter topado vir falar com a gente. Eu vou deixar você se apresentar, pode falar para qual escola você torce. Fique à vontade que esse primeiro momento é com você. Boa tarde, ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, pra quem essa hora quer assistir. A hora que estiver assistindo, a gente está aqui à tarde, mas eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, para todas as pessoas. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando a nossa candidatura, me apresentando e parabenizar por essa iniciativa. É fundamental travar o debate político acerca do Carnaval e a eleição é um momento importante para isso. Até para a gente entender qual o posicionamento e quais são as propostas dos candidatos. Eu sou assistente social de formação, atualmente sou deputada estadual aqui no Espírito Santo, fui vereadora aqui na nossa cidade de Vitória, a gente ficou 2 anos na Câmara, um mandato muito atuante, muito combativo e a partir desse mandato a gente teve a honra de ser a mulher mais votada da história do Espírito Santo, com uma votação muito expressiva, a maior votação da cidade de Vitória entre estadual e federal e a partir disso a gente passou a atuar como deputada no estado do Espírito Santo, um mandato sempre atuante, firme, também na defesa do Carnaval. Eu amo o Carnaval, amo pular Carnaval, amo acompanhar os desfiles, amo participar dessa construção. Eu digo sempre que o meu lugar preferido no Carnaval é exatamente no chão da avenida, comemorando, brindando, celebrando junto com as escolas. Então, para a gente é sempre uma alegria estar aqui se apresentando e falando desse lugar que a gente ama tanto. Quero ainda falar que o nosso programa de governo que nós apresentamos nesse processo eleitoral foi um plano construído a partir do debate com a sociedade capixaba. A gente fez várias rodas de debates, pesquisamos, estudamos, dialogamos com pesquisadores, pessoas que vivem a cidade todos os dias. E esse programa ele tem 3 eixos fundamentais. O primeiro é o Vitória Sem Medo, que é uma cidade que nós pretendemos construir, que é uma cidade que seja boa e segura para todo mundo. O segundo eixo é Vitória das Oportunidades. A gente entende que a nossa cidade ainda possibilita oportunidades desiguais para as pessoas, então a gente quer garantir condições para que todos possam partir do mesmo lugar. E também Vitória dos Direitos, onde nós pensamos direitos principalmente para as populações mais vulneráveis da nossa cidade. Esses 3 eixos, no conjunto, eles formam o nosso programa, que com certeza é um programa ousado para a gente poder construir uma Vitória que nós entendemos ser possível, uma cidade onde nós podemos sonhar e viver. Essa cidade tem todas as condições para isso, então eu quero também convidar vocês, para além de me conhecer como candidata única mulher na disputa, nós entendemos que já passou da hora dessa cidade ter uma prefeita. Então, para além de me conhecer a minha história, eu convido também a conhecer o nosso plano de governo. Como eu disse, é um plano muito bem estruturado, para dar conta das diferentes necessidades e demandas que a gente tem na nossa cidade. Desde o retorno do Carnaval para o Sambão do Povo, tivemos muitas mudanças, quantidade de escolas que fazem parte do especial, do acesso, e hoje todos os sambistas capixabas entendem que esse é o modelo ideal de disputa. Nós temos 19 escolas, 7 no especial, 7 no acesso A e 5 no acesso B, divididos em 3 dias.
como que a Camila enxerga que a gente pode crescer ainda mais os nossos desfiles, mais especificamente da sexta-feira e do domingo? Digo isso por quê? Porque no sábado a gente tem um carnaval dos últimos 3 anos consolidado no máximo que a gente pode crescer. Vamos pensar assim, com as limitações que temos de concentração, de dispersão, de verbas públicas, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas as escolas do especial, elas conseguem apresentar um grande espetáculo. Já as de sexta e domingo, elas ainda estão lutando para ter o seu espaço, lutando para chegar ao lugar ao sol, vamos dizer assim. Mas como pensar para essas escolas especificamente? Assim, acho muito importante essa reflexão que você faz, porque a gente escuta muito quase uma separação do carnaval, como se a gente tivesse espetáculos e apresentações diferentes. Uma coisa é o carnaval do grupo especial, outra coisa é o carnaval, né, do grupo de acesso. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o carnaval como um todo. É óbvio que a gente tem as especificidades, até do ponto de vista dos critérios, mas eu acho que isso carece de investimento do poder público. O Carnaval de Vitória é um carnaval que já avançou muito, e eu digo que isso é graças ao trabalho e à mobilização das escolas. A gente já é o terceiro maior carnaval do Brasil. Como você menciona, a gente tem limitações até do ponto de vista da nossa estrutura física, o que requer do poder público uma análise de como contribuir para ampliar aquele espaço, para que a gente diminua as dificuldades das escolas na apresentação. A gente constata isso todos os dias, concentração, dispersão, e isso traz prejuízos, inclusive, para as escolas que preparam uma grande apresentação e tem aquela limitação do espaço. Então, acho que esse é um tema que o poder público precisa se debruçar, a gestão do município precisa pensar. E a outra coisa é essa gestão, para além de destinar recursos, e eu sou uma defensora dos recursos para o carnaval, esse tema sempre aparece, né? Quando eu era vereadora, esse debate sempre aparecia, a gente estava lá de maneira muito firme, defendendo sim o investimento público no carnaval. Então, para além dessa defesa do investimento público, nós acreditamos que a gestão do município, ela pode ter um papel fundamental para, inclusive, impulsionar as escolas que estão no grupo de acesso, para poder impulsionar melhores condições econômicas até para essas escolas, fomentando o carnaval, né? Dando protagonismo ao carnaval, trazendo o carnaval como um ponto importante da economia e do turismo da nossa cidade. Aqui existe carnaval com qualidade e a gente quer que o município tenha a capacidade de vocalizar isso. Acho que esse é um desafio importante para as gestões, porque a gente vive uma lógica que é uma lógica só do repasse de verba, sem considerar a importância do carnaval. E nós entendemos o carnaval na sua potência, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, o que significa o fomento dessas escolas para além do desfile, no dia a dia, nas suas comunidades. Então, essa parte também social das escolas, para além, obviamente, como eu disse, de movimentar o turismo, a economia da nossa cidade. Gente, carnaval é direito. Esse é um debate importante também, né? Eu entendo o carnaval como direito, como oportunidade de cada um e cada uma também ser feliz na folia. É a maior expressão da cultura do nosso país, né? E aqui no estado a gente tem uma potência, então eu acho que carece de maior investimento do poder público para que a gente tenha melhores condições para as nossas agremiações, para as nossas escolas, assim. No último mês, nós tivemos o anúncio por parte do prefeito atual gestor da cidade que teremos Cidade do Samba muito em breve. Já é um projeto que ele não está mais só no papel, ele já tem todo o formato 3D. A promessa é de que teremos licitações a partir desse ano já e que as obras comecem após o Carnaval de 2025. E uma das coisas que o prefeito mencionou foi que existe dinheiro em caixa para que isso seja feito. Caso a Camila seja eleita, no dia 1º de janeiro, muda algo pensando Cidade do Samba para as escolas do grupo especial? O que vai ser pensado a partir disso? É importante dizer que o prefeito anunciou muita coisa na véspera da eleição, né? Assim, impressionante. Foram 3 anos de gestão, 4 completando agora, né? Até o fim desse ano, 4 anos de gestão, e deixa para anunciar isso na véspera da eleição. Acho isso curioso, né? Assim como a Cidade do Samba só foi anunciada agora, várias outras obras na nossa cidade foram anunciadas na véspera da eleição. Eu espero que não seja para enganar o eleitorado da nossa cidade, sendo mais uma promessa não cumprida entre tantas
que são feitas no momento da eleição. Esse tema da cidade do samba é um tema que nós pautamos, inclusive, aqui na cidade de Vitória, desde o início do nosso mandato na Câmara Municipal. Nós assumimos o mandato na Câmara no 1º de janeiro de 2022, né, porque foi eleito em 21, 22, e nós pautamos esse debate desde o início do mandato, falando a necessidade, naquela época, inclusive, assim que foi oportunizado a realização do carnaval, naquele período não foi feito no momento do calendário por conta, né, o momento que sempre acontece por conta da pandemia, e na época nós visitamos o barracão de algumas escolas para acompanhar a confecção das fantasias. E a gente falava, gente, como assim uma cidade como Vitória, com potencial econômico, né, enorme, não tem um espaço para as agremiações? Então, na época, a gente fez indicação para a administração municipal, cobrando a necessidade da gente ter um espaço que hoje o prefeito apresenta, né, a partir de um 3D, a gente espera que isso vire realidade, né? E da nossa parte, inclusive isso está no nosso programa de governo, nós colocamos tornar realidade a cidade do samba na cidade de Vitória. Confesso para você que eu não vi o detalhe do 3D do que foi apresentado pela gestão. E se for prefeita, a gente quer partir desse projeto para dialogar, inclusive, com as agremiações, com a Liga, para entender se de fato o projeto dá conta, né, daquilo que é o sonho das escolas na nossa cidade. Então, sim, da nossa parte tem esse comprometimento de tornar realidade a cidade do samba na nossa cidade. O 3º maior carnaval do país precisa de espaço e precisa de investimento. Um dos outros gargalos da nossa festa também é uma questão de até onde vai o direito da escola de samba e onde começa o direito do vizinho de uma escola de samba. Eu digo isso nas questões de multas de disque-silêncio, de reclamações por parte de vizinhos, de barulhos que acontecem na comunidade como um todo, mas que só a escola de samba é impedida de realizar os ensaios. O que pode ser feito partindo por parte do poder público mesmo? É possível entrar num acordo? É possível que as escolas consigam fazer seus ensaios com horários limitados, de repente? Vamos dizer, uma escola que tem muitas reclamações, vou citar a Novo Império, que é a escola do meu bairro, tem sempre o disque-silêncio se o ensaio passa de tal hora. Como pensar isso, pensando que cultura é um direito, mas que também o morador tem o direito também de reclamar? Excelente, porque esse é um tema que se refere não só aos ensaios das escolas, ao carnaval, como qualquer atividade cultural na nossa cidade. Se você pensa, por exemplo, shows, eles vão gerar ruídos, portanto, vão gerar um nível, provavelmente, de questionamento, de crítica. Todas as atividades culturais que produzem ruídos, sons e outras consequências, porque por vezes, né, não é só o ruído, é o resíduo que fica no espaço, é o trânsito que fica desorganizado. Então tudo isso, na minha análise, se resolve com diálogo e com planejamento. Uma das críticas que nós sempre tivemos à atual gestão é a falta de diálogo e de planejamento nas ações que se referem não só ao carnaval das escolas, portanto, estou falando muitas vezes dos ensaios, ou daquele momento onde as escolas vão para as ruas, mas também os blocos, né, e o carnaval de rua. A gente tem muito problema, e eu sempre digo em todos os momentos que tem esses conflitos, falta planejamento, falta diálogo. E o que é diálogo? É dialogar com a comunidade, é dialogar com as escolas, é pensar quais acordos são possíveis fazer para que a gente tenha aquela festa, aquela manifestação cultural ali, e também que a gente consiga minorar as consequências e os impactos disso. Então, a minha solução é simples e que eu acho que deveria ser a solução de qualquer gestor, e assim é feito em cidades onde o carnaval é considerado como um aspecto importante da cultura e da manifestação cultural. Planejamento, organização e planejamento com base no debate. Uma das ações do nosso plano de governo é a criação do Plano Municipal do Carnaval. Nós não temos um carnaval organizado e planejado na nossa cidade, não só no que diz respeito às escolas de samba, mas também os blocos de rua.
Então, a nossa proposta é a construção de um plano municipal do carnaval, onde a gente consiga previamente estabelecer quais as ações são necessárias, precisa mobilizar antes a comunidade, precisa discutir com quem mora no entorno, precisa apresentar quais são as estratégias da prefeitura na área da redução de resíduos, na área da redução, inclusive do ponto de vista, né, do som, segurança pública, limpeza. Então, tudo isso precisa ser planejado. Por isso, a nossa proposta de construção de um plano que incorpore todos esses aspectos que a gente está falando aqui. Nós estamos hoje gravando aqui no centro de Vitória, vou citar a Piedade como exemplo, de algumas escolas do Grupo Especial que não possuem sua casa própria. A Piedade tem um espaço, mas é um espaço comum, né? Um espaço coletivo do bairro, não é a quadra da Unidos da Piedade. E assim também a Unidos de Jucutuquara, que ocupa o Anchieta, a Imperatriz do Forte. Sim. Agora tem o seu espaço, que vai ser lançado no próximo mês, mas a Chegou que Faltava também não tem a sua própria quadra. É possível pensar espaços para essas escolas que elas possam chamar de essa é a quadra da Unidos da Piedade, essa é a quadra da Chegou, da Jucutuquara, e se a gente for para as escolas do acesso, tem muito mais escolas também. Sim, sem dúvida, Vinícius, eu acho que é possível. Não consigo te precisar como, mas eu acho que é a partir desse diálogo com as escolas. Uma das coisas também que nós propusemos no nosso plano de governo é a criação do Conselho Municipal do Carnaval. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Cultura na nossa cidade, que inclusive foi completamente esvaziado por essa gestão. E nós entendemos que a participação popular ela é fundamental nos processos como um todo das políticas da cidade. Então, uma das nossas propostas é a criação de um Conselho Municipal do Carnaval, um espaço onde a gente vai conseguir reunir o poder público, o carnaval que se refere às escolas de samba, portanto as agremiações, liga, e também os blocos que hoje organizam o carnaval de rua. Então a gente está falando de um conselho com 2 grupos de trabalho para que a gente possa pensar essas estratégias, que tem a ver não só com o dia da apresentação em si, né, o dia da manifestação em si, mas também com esse fomento constante e permanente. As escolas de samba são potência do ponto de vista social, assim, né? Você mencionou a Chegou que Faltava, eu morava na região da Grande Goiabeiras e acompanhava toda semana o ensaio da escola, na praça pública, né? E um ensaio extremamente pactuado com a comunidade, com um horário para acontecer, de maneira que não gerava ali nenhum tipo de transtorno para os moradores. Por quê? Porque a gente reconhece a potência da escola, né? Assim, a importância do trabalho social dela, a geração do emprego e renda, o envolvimento de várias crianças e jovens da nossa comunidade. Então eu ressalto como que as comunidades que têm escolas de samba, elas têm verdadeiras potências do ponto de vista social e por isso precisam de espaço, e acho que a prefeitura pode e deve contribuir com isso. Não é segredo para ninguém aqui no nosso estado que o carnaval é a maior festa cultural. Se a gente não acrescentar uma festa religiosa, que é a festa da Penha, o carnaval ele entra como a maior festa. Sim. A gente trazendo para o município de Vitória, dá para pensar também mais investimento público. Hoje não é um valor baixo, vamos também entender, não é um valor que dá para construir um carnaval campeão, mas ele é um valor que não é simbólico, como era há alguns anos atrás. É um valor que uma escola consegue construir sim o seu desfile, consegue pensar em brigar por um pódio, vamos dizer assim. Sim. Mas dá para aumentar, Camila, dá para a gente pensar que algumas escolas não vão precisar se desesperar, às vezes atrás de um empréstimo, às vezes atrás de fazer muitos eventos e às vezes esses eventos não dão certo. Então a escola abre, infelizmente sai devendo do próprio evento. Então a gente consegue pensar um investimento maior em algo que as escolas de repente participem de ações culturais o tempo inteiro na nossa cidade, que a nossa cidade passe também a respirar carnaval depois de dezembro. Dá pra gente pensar nesse, ou é sonhar demais? Totalmente possível e necessário, eu diria assim, Vinícius. Olha, a gente tem, por exemplo, próximo agora, o aniversário de Vitória. Por que a gente não tem as nossas escolas ocupando esse espaço, sendo remuneradas para isso?
Estou dando esse exemplo. Por que a gente precisa necessariamente trazer shows de artistas nacionais? Não que eles não possam vir para Vitória, acho que é importante dizer isso, a gente defende também, né? Mas por que também não valorizar as nossas escolas que estão todos os dias nas comunidades? Então eu estou dando esse exemplo para dizer que é possível criar mecanismos, a partir inclusive do poder público, para que essas escolas tenham durante todo o ano formas de gerar renda, para quem ali vive, né, daquilo vive, para quem está envolvido nesse trabalho, porque para muita gente é trabalho, né? O carnaval ele gera renda, ele é trabalho para muita gente, então esse é um ponto também muito importante. Para além disso, nós precisamos ampliar o investimento na cultura da cidade de Vitória. O orçamento de cultura não é um orçamento alto, ao contrário, é um orçamento baixo, com o potencial cultural que a cidade de Vitória tem, com a capacidade e a diversidade que essa cidade tem do ponto de vista cultural, o investimento colocado na cultura é muito pequeno. Esse é um dos pontos que nós também colocamos no nosso plano de governo na área da cultura, a ampliação do orçamento para a cultura na nossa cidade. E quando a gente fala da cultura, a gente também está falando do carnaval. Eu, como deputada hoje, né, tenho a possibilidade, a partir da Assembleia, de ter emenda parlamentar, e a gente sempre dá emenda para as escolas. Por quê? Porque a gente vê a situação econômica que as escolas ficam endividadas. E uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, para além de ampliar o orçamento da cultura, é também criar estratégias para que as escolas consigam receber o dinheiro previamente. Esse é um outro tema. A escola recebe o dinheiro na véspera do carnaval e aí tá todo mundo com dívida, aí para pagar os fornecedores. Então, assim, eu acho que é possível estabelecer um planejamento antecipado. Nós não queremos que o investimento do carnaval seja moeda de troca de prefeito com presidentes de escola. Nós achamos que os investimentos nas escolas devem ser feitos independente de favor e troca de voto. Sabe, carnaval, como eu disse, é direito. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente lida com o carnaval de uma outra maneira. Você não vê, por exemplo, um gestor municipal para aplicar dinheiro no SUS cobrando retorno político. Nós queremos que o carnaval também não se tenha essa lógica, né? Então eu acho que é uma lógica, inclusive, autoritária de lidar com o carnaval, e nós defendemos o carnaval como um espaço democrático e transparente, desde o investimento de recursos, nas prestações de contas, porque muita gente fala, mas o recurso do carnaval não é transparente. Nós queremos transparência nos recursos do carnaval, porque é recurso público, então nós queremos que esse recurso seja aplicado também de uma maneira transparente. Quando o nosso espaço Sambão do Povo foi construído lá atrás, em 114 dias, ele foi construído, vamos dizer, talvez numa área que não fosse a área ideal para o nosso carnaval, pensando a longo prazo. Entendi. Né? Pensando para o carnaval de 25, que já está se aproximando, talvez ele não nos caiba mais. Né? Ele já tem escolas como a MUG, que tem muito prejuízo, desde ao fato de atravessar a ponte, chegar aqui, desfilar, a dispersão. Então já é uma área que está um pouco defasada para o nosso carnaval. Podemos pensar numa reforma, numa possível ampliação do nosso espaço, não digo nem dos 380 metros de desfile, mas sim, dispersão e concentração. Isso é um grande problema no nosso carnaval. É o grande problema, não tenho dúvida. A gente percebe na concentração, na hora da dispersão, assim, aquela dificuldade que impacta nas escolas, na avaliação das escolas, aquela loucura, e como é que tira a fantasia naquela dispersão. É um corre-corre, a gente gosta do corre-corre do desfile, eu adoro o corre-corre para entrar, o corre-corre para sair, de sair para uma escola para outra, mas eu acho que a gente precisa, assim, amadurecer. Só acrescentando que é uma área que tem moradores, né? A gente não tem... Exatamente. É uma área que o Sambão está aqui e os moradores estão colados. Isso. Desculpa te interromper, só acrescentar. É isso, Vinícius, é isso. Tem moradores, né, ali, então precisa ser pensado. Eu acho que esse é um tema, Vinícius, que a gente precisa amadurecer. Ouvindo as escolas também, porque acho que são elas que conseguem dar a melhor definição do que seria um espaço ideal na proporção do nosso carnaval. Veja bem, né? A gente está falando do carnaval de Vitória. Na proporção do nosso carnaval, o que seria o espaço ideal e como fazer aquelas adaptações no sambão. Eu confesso para você que hoje eu não sei como fazer, mas eu tenho certeza que é preciso fazer, né? Então, de nada adianta só a gente anunciar, por exemplo, a construção de uma cidade do samba, que eu entendo como necessária,
se a gente também não considera o espaço do Sambão do Povo, que eu também acho um espaço muito subutilizado para além do carnaval. Isso é uma outra coisa, né? Pode ser um espaço mais utilizado com outras festas e manifestações culturais da nossa cidade. Então a gente pode também dar ao Sambão do Povo, nesse diálogo com as comunidades do entorno, que eu acho que é um diálogo que é fundamental. Então eu acho que a gente tem esse desafio e a gente, como prefeita, vamos sim, acho que esse é um compromisso nosso, assim, fazer esse diálogo para poder pensar essas melhorias. Pensou-se agora no Carnaval de 2024 a realização do desfile das campeãs, mas com os vários coisas perdidas que a própria campeã teve, a vice, e entendeu-se que não era o momento de retorno do desfile das campeãs, porque nós já tivemos décadas atrás. Mas vamos pensar em desfile das campeãs ou vamos pensar primeiro em outras prioridades, como a última pergunta foi questão da concentração e dispersão. O desfile das campeãs, ele pode se tornar uma realidade a curto prazo ou vamos pensar a longo prazo? Eu acho que ele pode se tornar uma realidade. Eu acho que a gente precisa amadurecer como. Né? Eu acho que, de fato, a gente tem temas muito urgentes para poder pensar, e você já menciona a concentração, dispersão, a situação do sambão. E eu acho que a gente pode, sim, avaliar a possibilidade de construção. Esse ano, inclusive, eu fiquei aguardando. Eu falei, vai ter. E aí falaram, não vai ter, não vai acontecer. Né? Então, eu acho que a gente tendo investimento também, é possível a gente ter o desfile das campeãs, que é mais um espaço para trazer pessoas, para mobilizar, para dar visibilidade ao carnaval. Né? Então eu considero o desfile das campeãs como essa oportunidade. A gente vê muito aqui no Espírito Santo, gente que vai para o Rio de Janeiro para poder ver o desfile das campeãs no Rio, né? Por exemplo. Então eu acho que é possível sim a gente fazer essa construção. A gente falando das escolas como um todo, todas têm dívidas. Sejam por gestões passadas, Sim. sejam porque no último carnaval ultrapassaram um pouco para tentar o título. Existe solução para isso, Camila, da gente pensar, vamos ver o que ficou para trás, vamos renegociar, vamos ver se é dívida com o poder público, se é CNPJ que está inativo, o que pode ser feito em prol das escolas a partir disso, considerando que todas têm dívidas. Não existe uma escola hoje que fale, não, meu caixa está bom. Não temos hoje no nosso carnaval das 19 escolas. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que, inclusive, a gestão municipal precisa contribuir para a regularização das escolas. Por exemplo, como deputada estadual, a gente quer dar emendas para as escolas. Muitas têm dificuldade de receber emenda, porque não está regularizada. Então, essa escola que não está regularizada, ela acaba tendo mais dificuldades para receber recursos, não só emendas parlamentares, como outros recursos também. Então, não participa de edital. Não participa de edital, então ela acaba tendo mais dificuldade de financiamento mesmo das suas ações. Né? Então eu acho que a gente precisa, como gestão, contribuir também para qualificar as escolas. Então, como regularizar, como qualificar e, óbvio, acho que é fundamental a gente ter uma análise, um diagnóstico. Se tem dívidas com o município, que dívidas são essas e como que a gente faz para poder solucionar. A gente sabe que o carnaval custa caro e cada vez mais caro. A pandemia da Covid-19 impactou muito no preço das coisas e a gente sabe que no mercado do carnaval os preços ficaram exorbitantes. Então, o valor que você fazia um carnaval antes da pandemia é um e o valor que você faz um carnaval é outro, né? Hoje é outro. Então, também é preciso considerar esse aspecto. As coisas estão mais caras, então produzir o carnaval não é barato e o poder público precisa ter, o município precisa ter sensibilidade para isso e a gestão municipal também. Como que você vê o carnaval hoje? O que você não acompanha, não é 1, 2, 3 carnavais que você já viu, mas como que a Camila conheceu o carnaval e como que você vê para 2025, já projetando o próximo ano? Eu me lembro do carnaval ainda muito jovem, né? Assim, acho que a primeira vez que eu desfilei em escola de samba deve ter sido com os meus 18 anos, mais ou menos. Não esqueço, na Rosas de Ouro, inclusive, lá da Serra. A gente foi num grupo de pessoas, assim, foi uma experiência incrível. De lá pra cá eu desfilei alguns anos, outros não, mas fato é que nos últimos eu tenho sido assídua, porque eu tenho dito sempre que participar do carnaval é também um ato político no momento em que a gente vê tantos ataques ao carnaval. Todos os anos a gente vê ataques ao carnaval. Não só do ponto de vista de pessoas que não querem, grupos
políticos que não querem os investimentos públicos ou também por achar que essa é uma manifestação desordeira ou qualquer coisa do tipo, né? Então eu sempre entendi esse espaço, para além de ser um espaço que eu amo estar, como também mais um espaço importante do ponto de vista político, é afirmar esse lugar, né? Então o que eu vejo hoje é um crescimento do nosso carnaval, não só em termos de quantidade de pessoas, como também de visibilidade. A gente tem dado mais visibilidade ao carnaval, a imprensa tem dado mais visibilidade, né? Os veículos independentes, vocês têm contribuído para isso. Então a gente tem conseguido difundir mais esse carnaval. E eu enxergo que em 2025 esse carnaval será ainda maior. E provavelmente a gente vai sair dele com desafios muito grandes, de pensar a nossa infraestrutura, de pensar o recurso para as nossas escolas. Então eu tenho certeza que o Carnaval de 2025 vai ser um marco, né? Os anteriores a gente estava praticamente em um processo de retomada, sim, eu diria, com o pós-pandemia, né? Assim, foi um processo de retomada e agora a gente está vendo a proporção que esse carnaval tem ganhado, assim. Então eu vejo muita potência e eu espero estar na prefeitura em 2025 para ser parte e impulsionar ainda mais essa potência do carnaval. O Capixabices, ele fala única e exclusivamente de desfile de escola de samba. Esse é o nosso carnaval, né? Mas nós entendemos também que temos um gargalo nas questões dos blocos de rua, né? Mas nós pensamos que os blocos de rua têm muita gente para falar por eles e às vezes as escolas de samba são esquecidas, muito passa também porque somos um estado conservador e as pessoas pré-julgam o carnaval antes de conhecê-lo. Mas como pensar também nos blocos de rua, partindo do plano do município, pensando a cultura como um todo? O nosso plano de governo foi o único que falou sobre os blocos de rua. É importante ressaltar, assim, as demais candidaturas não tocaram nesse tema, porque esse é um tema que muitas vezes incomoda mesmo. E a gente não, a gente tem posição sobre isso. Nós defendemos o carnaval de rua como um direito de brincar, dançar e ser feliz na folia. Então nós defendemos os blocos. É óbvio que defender os blocos significa dialogar com a organização dos blocos e ter um planejamento para que a gente tenha um carnaval organizado. O que a gente viu nos últimos anos é uma verdadeira perseguição aos blocos de rua, em uma dicotomia do carnaval. Uma coisa é o carnaval de escola de samba, outra coisa é o carnaval de rua. É verdade que cada um desses tem especificidades, né? A gente não nega isso. O carnaval das escolas precisam ser tratados de uma determinada maneira, o carnaval dos blocos de rua tem outras demandas e especificidades, mas isso precisa ser pensado no conjunto. A gente quer falar do carnaval de Vitória, que compõe as nossas manifestações. Então, assim, para nós, o tema dos blocos de rua é um tema que tem que estar na agenda política, por isso que nós colocamos dentro do nosso plano de governo e por isso pensamos em formas de organizar para poder impulsionar também esse carnaval de rua, que o de Vitória já é o maior carnaval de rua do Espírito Santo. Não tenhamos dúvidas, e diria, provavelmente está entre os maiores carnavais da região sudeste. Então a gente está falando também de um carnaval que é potência, que gera emprego, que gera renda, que mobiliza gente. Então a gente precisa de planejamento e organização. Por isso que as nossas propostas nessa área, pensando esse todo, passa pela criação do Conselho Municipal do Carnaval, envolvendo as escolas e também os blocos de rua, com uma espécie de 2 GTs, passa pela criação de uma subsecretaria do Carnaval, que estaria no âmbito da Secretaria de Cultura, uma subsecretaria específica, permanente, que vai ficar todo ano pensando e discutindo o carnaval. Não dá para pensar bloco de rua na véspera do carnaval. Os blocos precisam organizar, precisam saber se saem, como saem, qual a estrutura que tem. Os moradores onde os blocos estarão precisam ter dimensão do que vai acontecer. Então a gente está falando de algo que é planejado previamente e por isso a necessidade de criação de uma subsecretaria do carnaval. O conselho eu também já mencionei como esse espaço importante para a gente poder reformular e o plano municipal do carnaval. Então essas 3 coisas articuladas no conjunto, eu tenho certeza que a gente vai ter um carnaval potente no estado do Espírito Santo, fortalecendo e projetando os desfiles das nossas escolas e também tendo um carnaval de rua organizado, um carnaval feliz, sem violência de nenhum tipo. Perfeito. Esse momento final é para você agradecer quem você tiver. Pode ficar à vontade, esse momento final é seu e depois a gente encerra aqui.
Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de falar do nosso programa de governo, também de se apresentar e parabenizar mais uma vez por trazer esse tema tão fundamental que é o Carnaval como um tema do debate público da nossa cidade. É preciso, quem está envolvido com as escolas, com os nossos blocos, quem acredita no Carnaval como essa importante manifestação cultural, é importante saber o posicionamento dos candidatos acerca, porque senão daqui a pouco a gente não tem recurso para o Carnaval, a gente tem perseguição e não é isso que a gente quer na nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigada e vote no 50, Camila Valadão para prefeita, para a gente eleger a primeira prefeita dessa cidade e pular junto muito Carnaval. A gente se encontra em 2025 na Avenida como primeira prefeita dessa cidade. É isso, pessoal. Mais um episódio terminando aqui com a candidata a prefeita de Vitória, Camila Valadão. Nos vemos na próxima semana com um novo candidato. Continuem seguindo a gente no Instagram, Twitter e acessando nosso site capixabices.com.br. Muito obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima.